me deu a honra de estar aqui junto com vocês, ministrando, trazendo a palavra. E como ele falou, a gente, né, o Connect tem vindo por os estudos, né, tem sido sempre, toda terça-feira tem sido estudos de matérias do Rema, de matérias da escola bíblica. E aí hoje, quando eu estou aqui com vocês para trazer a palavra de hoje, e algumas semanas atrás, semana passada, não sei, ou na outra semana, eu não sei, eu tive o privilégio de ensinar sobre fé nos discipulados da igreja que está nascendo em Wintergarten. E o assunto que eu falei foi sobre fé. E na hora que eu estava ministrando para esses novos membros, novos convertidos lá da igreja, eu fiquei pensando, né? Como que a gente ensina sobre fé para as pessoas que estão chegando no ministério, né? Que estão chegando no evangelho, mas ao mesmo tempo é um assunto tão importante para eles, mas ao mesmo tempo é um assunto muito vivo e muito importante para a gente, que já está dentro do Evangelho, que já vive uma vida com Cristo. E isso ficou muito forte no meu coração, e quando ele me chamou, ele falou: o que você vai falar? Eu falei: olha, eu até sei que você já falou sobre fé, mas eu vou falar. Eu senti no meu coração de compartilhar um pouco desse material. É, que é da apostila dos novos membros e dos novos convertidos lá da igreja, né, do Ministério Verbo da Vida. E assim, eu sei que aqui, pelo que eu estou vendo na tela, não tem ninguém novo, não tem ninguém que já não tenha nascido de novo ou que não seja cristão já há muito tempo, há longos anos, tem formado em escola de ministros, tem formado no Rema, tem formado em escola Verbo da Vida, enfim. Mas falar sobre fé nunca é demais para gente que vive o Evangelho, para quem é nascido de novo, né? Quando a gente se torna cristão, a gente passa a ter fé como um estilo de vida. Se a gente vive qualquer outra coisa que é diferente de fé, a gente não está vivendo o Evangelho pleno. Porque fé é aquilo que Deus deseja que nós vivamos todos os dias quando nós estamos com Ele, né? Dentro de quando a gente nasce de novo. Existem 4 versículos na Bíblia que falam sobre a importância do justo viver pela fé, né? Isso está em Abacuque 2,4, a gente não vai ler todos, eu só vou citar aqui, caso você não tenha essas referências, você pode anotar aí, para que você tenha guardado para você, mas eu acredito que todo mundo aqui tenha, mas eu só vou trazer a memória. Abacuque 2,4, Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. Eu vou ler, dentro desses 4, eu vou ler Romanos 1,17. Então, a mídia vai colocar aí. Queria agradecer a presença do Luiz. Ele terminou a escola bíblica e vai voltar e está aqui no Verbo Connect com a gente, ajudando na mídia, em tudo que a gente precisa. Ele vai botar aí pra gente. Romanos 1,17 que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ou seja, nós já somos justificados. E em 2 Coríntios 5,21 fala que aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós para que nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, quando nós nos tornamos justiça de Deus, o nosso estilo de vida é viver por fé. Se a gente, por um acaso, estiver fazendo alguma coisa contrária à fé, a gente não está vivendo o estilo de vida que Deus deseja para a gente. O nosso estilo de vida a ser vivido é viver pela fé. Fé é o estilo de vida do cristão. E por causa da fé que nós temos em Deus, em Jesus Cristo, nós somos curados, nós prosperamos e nós vivemos todas as promessas que Deus tem para nós. Isso é que é viver por fé. Então, olha quanta coisa assim maravilhosa, boa, abençoada a gente tem simplesmente pelo fato de todos os dias decidir viver por fé. Sabe? E no dicionário E.W. Vine, a palavra grega que traduz fé é pistis. E ela quer dizer persuasão firme, convicção fundamentada no ouvir. Sabe, queridos? Então, é uma persuasão firme e uma convicção firmada, pautada naquilo que a gente ouve. Então, a nossa fé
é gerada por essa convicção que nós temos em Deus, em Jesus Cristo. E ela tem que todos os dias, dia após dia, ser fundamentada na palavra do Senhor. Se a gente está fazendo qualquer coisa que não é fundamentar a nossa palavra, a nossa fé na palavra do Senhor, a gente não está colocando em prática aquilo que o Senhor deseja da gente, que é viver uma vida em fé, viver uma vida em Deus na plenitude da fé. E sabe, queridos, o que mais me chama a atenção é que quando a gente não vive uma vida de fé, a gente não agrada o Senhor. Sabe que se você for parar para pensar, imaginar assim, né, a gente for parar para pensar, Deus ele não pede para a gente ser obediente. A Bíblia não fala, lógico que a gente tem que ser obediente. O que eu estou querendo dizer é que a Bíblia fala que Deus ele não se agrada daquele que não vive por fé. Isso está em Hebreus 11:6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Queridos, existe uma forma da gente não agradar o Senhor. E essa forma é não viver por fé, sabe? E todas as vezes que eu penso sobre esse versículo, que eu leio ele e que eu vejo essas palavras, eu falo assim, meu Deus, eu não posso desagradar o Senhor, eu não posso deixar você triste, Senhor, se eu não viver por fé. Então eu Amém. tenho que viver por fé Amém. todo o tempo. Eu tenho que Amém. viver em fé em todos os momentos, porque se existe a possibilidade de eu não agradar o Senhor quando eu não estou vivendo por fé, Amém. eu estou errada. Eu Amém. não quero desagradar o Senhor. Amém. Assim como a gente, como pai, como mãe, a gente deseja que o nosso filho, quando a gente dá um comando, quando a gente dá uma ordem, a gente deseja que ele nos obedeça, né? A nossa expectativa é que ele faça aquilo que a gente está pedindo. Eu fico imaginando o Senhor olhando para a gente e falar assim: rapaz, o fulano ali, a Josilane ali não está andando em fé. Ela não está me agradando e a única coisa que eu pedi para ela era para andar em fé porque eu ia ficar feliz com isso. Então, assim, eu fico pensando todas as vezes que eu leio esse versículo. Se existe uma forma de eu não agradar o Senhor, e essa forma é não andar em fé, eu quero e decido andar em fé para que eu continue todos os dias agradando o Senhor. Porque eu fico pensando, né? Até esses dias, hoje mesmo eu saí, fui ao supermercado e eu falei assim, Arthur, você quer ir no mercado com a mamãe? Aí ele falou assim, a gente vai no corredor lá do brinquedo lá que ele tá gostando agora no momento. E você compra um brinquedo para mim? Eu falei, não, eu não vou comprar nenhum brinquedo para você. A gente vai ao supermercado para comprar o que precisa de alimento. Aí ele, então eu não vou não. Eu falei, então fica em casa com seu irmão. Eu fui sozinha pro supermercado e aí tava andando por lá, passei num corredor e trouxe um cookie que ele gosta. E aí quando eu cheguei eu falei, tirei da sacola e falei, olha aqui filho, o que a mamãe trouxe para você? Aí ele veio correndo, me abraçou e falou, ai mamãe, você é a melhor. E aí na hora eu pensei, nossa, porque eu trouxe um cookie que ele gosta, ele pegou, me abraçou e disse que eu sou a melhor. E aí eu fico imaginando, né, quando a gente anda em fé, como que o Senhor fica feliz. E eu fiquei feliz com um abraço de um biscoito que eu comprei sem intenção, porque até então ele nem queria ir comigo, porque a intenção dele não era ir ao supermercado comigo, era ganhar alguma coisa. Mas, independente disso, eu fui lá e trouxe um biscoito que ele gostava. E ele foi agradecido. Né? E eu fiquei tão emocionada, assim, fiquei feliz pela gratidão dele por causa de um pacote do biscoito. Imagina, irmão, eu e você, que decidimos andar por fé todos os dias, o quanto o Senhor não olha pra gente, assim, feliz e fala, rapaz, olha, esse daí tá me agradando. Esse daí tá andando em fé, tá fazendo aquilo que ele precisa fazer, que é andar por fé. E aí nesse mesmo versículo diz, porque aquele que creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sabe, queridos, todas as vezes que nós decidimos andar por fé, mesmo que nada esteja acontecendo naquele momento, a vontade do Senhor de nos abençoar não muda. Ela continua a mesma. Sabe? E não é
se a gente vai fazer mais ou se a gente vai fazer menos. A gente só precisa continuar constante, vivendo por fé, acreditando naquilo que ele falou, acreditando naquilo que a palavra dele diz a nosso respeito, acreditando em tudo aquilo que ele já liberou como bênção para as nossas vidas. E ele está ali, cheio de alegria. E certamente, querido, a vontade dele é nos presentear de todas as formas possíveis, se é que a gente possa falar dessa forma, porque a gente sabe que em Deus não existe impossibilidade, né? Deus é um Deus do impossível, do infinito. Em Deus existe muito mais daquilo que a gente pode pedir, imaginar ou pensar. Então, todas as vezes que a gente anda por fé, a gente está cumprindo aquilo que o Senhor deseja que a gente cumpra, andando da forma que Ele deseja que a gente ande. Mas ao mesmo tempo, queridos, a gente é abençoado por causa dessa decisão, dessa posição e dessa caminhada com fé. Fé agrada a Deus, irmãos. Mesmo que nada esteja acontecendo agora, continue andando em fé. Continue andando e crendo naquilo que Deus falou. Porque no tempo certo, no tempo determinado por Ele, as coisas vão acontecer e a gente nem vai precisar fazer força para isso. A gente não vai precisar fazer força. A única coisa que a gente precisa é continuar crendo, caminhando e avançando. Sabe, queridos, e algo que é muito importante eu comentar sobre fé é a questão da dúvida, né? A gente leu aqui de como o Senhor deseja que a gente ande por fé e como ele se alegra quando a gente anda por fé, né? E que por causa disso a Bíblia fala que ele se torna galardoador daqueles que o buscam, daqueles que decidem andar por fé. Mas existe um outro paralelo no qual a gente precisa se cuidar, tomar conta de nós mesmos. Para quê? Para que a gente não venha fazer uma coisa que não é a vontade do Senhor. E o que seria essa coisa? É duvidar. Duvidar na nossa mente, duvidar no nosso coração, duvidar da forma quer que seja. Em Tiago 1, 6 e 7 diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impedida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Queridos, todas as vezes que eu penso e que eu leio o versículo de Hebreus 11:6 e automaticamente, né, nesse caso aqui da apostila, eu leio Tiago 1, 6 e 7, eu penso, eu não posso duvidar. Independente do que as circunstâncias naturais estejam dizendo, independente do que os meus olhos naturais possam estar vendo, eu não posso duvidar. Eu não devo duvidar. Porque se eu duvido, se eu tiver a atitude de duvidar, eu vou estar sendo semelhante à onda do mar. Eu vou estar sendo impelida e agitada pelas circunstâncias, pelas situações, por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu vejo. E eu não posso acreditar que eu vou alcançar alguma coisa do Senhor. Às vezes acontece isso aqui em casa, viu, queridos? Às vezes a gente está passando por alguma situação, acontece alguma coisa e eu falo assim, amor, olha só, aconteceu isso, isso, isso. Vamos fazer. Eu viro para ele e falo assim, aconteceu alguma coisa, eu falo assim, olha, e se a gente fizer assim, assim, assado? Diferente daquilo que a gente já tinha combinado. Aí ele vira para mim e fala assim, você está falando isso por quê? Você está sentindo dentro de você ou só porque ou você está querendo mudar os planos só por causa das circunstâncias que estão acontecendo? Aí eu paro e eu falo, é verdade. Paro, penso. Se for algo dentro de mim, eu vou falar para ele. Se não for, se for algo por conta das circunstâncias, eu viro, é só porque está acontecendo isso, isso, isso. Aí eu pensei, né? Talvez se a gente fizesse de outra forma, talvez... E não, amor, vamos manter o plano. Se nós lá atrás decidimos isso, se o Senhor tem abençoado até agora, a gente vai continuar seguindo esse plano. Então, queridos, a gente não pode duvidar dentro do nosso coração. Outro versículo que diz e que é muito bom a gente ter como referência sobre a questão da dúvida, está em Romanos 4, 20 e 21. Quando fala de Abraão, que diz assim, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus,
mas pela fé se fortaleceu dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido, ou para cumprir o que prometera. Sabe, queridos, quando eu paro e leio esse versículo e penso, rapaz, olha como fala, Abraão não duvidou por incredulidade. Ele podia duvidar e ainda ser incrédulo. Duas coisas diferentes, porque eu posso duvidar por um tempo, assim, pode vir aquela sugestão de dúvida na minha cabeça e eu, rapaz, espera aí, vamos me centrar aqui, vamos voltar para a palavra, não foi só um pensamento de dúvida. Ou eu posso deixar aquele pensamento de dúvida crescer e multiplicar a ponto de me tornar incrédula. E aí o versículo fala, não duvidou por incredulidade. Sabe, queridos, às vezes um pensamento de dúvida pode sim chegar até a nossa cabeça. Pensamentos chegam, a gente não consegue controlar os pensamentos que chegam, mas a gente pode controlar os pensamentos que vão continuar andando ou navegando ou circulando na nossa mente. São dois pontos diferentes de pensar. Eu penso em um monte de coisa. E o interessante é que durante o dia, se a gente fosse descrever os pensamentos que a gente tem, os nossos pensamentos são muitos e totalmente aleatórios. Às vezes você está pensando em A e de repente você vai lá para o final do alfabeto, vai para o Z e de repente você volta para o K. Só estou dando um exemplo aqui. A mulher então pensa que tem que lavar roupa, que tem que fazer comida, que tem que pegar a menina na escola, que tem que fazer isso. Já pensa no final de semana que está programado fazer isso, aquilo, não sei o quê. Tem que passar no supermercado, tem que... Ih, meu marido pediu para fazer isso, não sei o quê. Ou seja... Pensa tanta coisa chega aos nossos pensamentos, mas compete a gente fazer alguma coisa com aquilo que chega aos nossos pensamentos. E aí quando esse versículo fala, não duvidou por incredulidade, ou seja, não duvidou e não se tornou incrédulo. Ou seja, eu posso ter uma dúvida, posso duvidar de alguma coisa e posso me tornar incrédula por causa daquilo que eu estou duvidando. E sabe, não é a vontade do Senhor. Porque a palavra fala aqui em Romanos que porque ele não duvidou e porque ele não foi incrédulo daquilo que a promessa de Deus da promessa de Deus, mas pela fé, Abraão se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Sabe, queridos, plenamente convicto. O pensamento, ele pode chegar. Chegou um pensamento de incredulidade. Mas isso não quer dizer que você não está plenamente convicto. Ei, pensamento, você chegou, mas você vai ter que sair agora, porque eu não vivo por aquilo que eu penso, eu vivo pela fé em Jesus Cristo. E se Ele falou, vai acontecer. Porque todos os dias eu decido andar em fé, todos os dias eu decido viver a palavra do Senhor. Eu não quero duvidar, mas eu quero me fortalecer no Senhor, dando glórias a Deus. Porque aqui no versículo fala, ele se fortaleceu no Senhor, dando glória a Deus, estando plenamente convicto. Sabe, queridos? E outro ponto dentro desse contexto de fé que eu queria falar, porque meu tempo já está acabando e eu não quero estender muito, é falar de como a fé vem e de como a gente pode liberá-la. Eu vou falar aqui de forma bem simples e de forma bem rápida. Sabe? Abraão, ele, como diz o versículo, ele dava glórias a Deus. Certo? Porque ele acreditava naquilo que o Senhor havia prometido. E hoje, como a gente pode dar glórias a Deus, né? Diante daquilo que o Senhor nos tem prometido, daquilo que o Senhor nos promete todos os dias, né? Porque as promessas do Senhor podem acontecer nas nossas vidas ou podem chegar até o nosso coração todos os dias, à medida que a gente lê a palavra, à medida que a gente ora, à medida que o Senhor vai comunicando coisas dentro do nosso coração no decorrer dos nossos dias, é o Senhor falando com a gente. E a gente agarra isso que o Senhor fala. E como que a gente vai fazer com que essas coisas que o Senhor nos comunica e que Ele deseja que a gente gere fé, que a gente viva por fé, permaneça dentro da gente, né? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Então, a gente ouve um comando do Senhor no decorrer do nosso dia e agarra aquilo. Como que a gente vai alimentar aquilo que tem chego aos nossos ouvidos? Isso está em Romanos 10, 17.
que diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra do Senhor. Queridos, a gente vai fortalecer a nossa fé ouvindo a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, nos enchendo da palavra do Senhor, buscando ao máximo estar conectado com aquilo que diz respeito ao Senhor, seja ouvindo ministração, seja lendo a palavra do Senhor, seja em momentos de oração mais prolongados ou em momentos ou orações que assim, né, a gente pensa e conversa com o Senhor no decorrer do nosso dia, ao mesmo tempo que a gente está pensando em alguma coisa e a gente começa a orar com o Senhor. Mas o que a gente faz? A gente vai colocando a palavra do Senhor para dentro, a gente vem trazendo isso para dentro e cuidando com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente coloca para dentro como palavra. Porque compete a gente aumentar a nossa fé todos os dias. Sabe, querida, a gente não vai aumentar a nossa fé ouvindo noticiário de coisa errada, a gente não vai aumentar a nossa fé ouvindo a fofoca da irmãzinha ou do irmãozinho na igreja, ou aquele irmãozinho que liga: rapaz, deixa eu te contar um negócio. Olha, eu só tô te contando porque eu quero que você ore comigo. E tá falando da vida lá do outro irmão ou da outra irmã que não tem nada a ver. Não é dessa forma que a gente alimenta a fé dentro da gente, que a gente vai fortalecer a nossa fé. A gente fortalece a nossa fé ouvindo a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, estando em oração com Deus. Não existe outra forma. É meditando na palavra todos os dias, dia e noite, que vai fazer a nossa fé crescer e multiplicar. E para encerrar, é como a gente libera essa fé. Queridos, existe uma forma da gente liberar essa fé. E essa forma de liberar a fé é falando. Mas falando aquilo que é fé, falando aquilo que é certo, falando aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, aquilo que a palavra dele diz que tem que ser. Está em Marcos 11, 23. E dentro do Ministério Verbo da Vida esse versículo é muito conhecido. A base da declaração da palavra. Diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo que disser lhe será feito. Sabe, queridos? É falando. É falando. É falando. Mas falando o quê? A coisa certa. É falando a palavra do Senhor. É falando a vontade do Senhor. É falando as promessas do Senhor para as nossas vidas. Não existe outra forma de liberar fé se não for declarando a palavra do Senhor. Sabe? Eu não posso dizer que eu estou crendo, sei lá, para comprar um carro novo. E todas as vezes dizer que eu estou sem dinheiro, não está batendo a minha fé com a minha declaração. Tá assim, não está condizendo uma coisa com a outra. Agora, se eu estou crendo para o meu carro novo, eu vou declarar: Senhor, obrigado, porque eu estou crendo no meu carro novo. Obrigado, porque eu quero meu carro assim, assim, assado. Obrigado, Senhor, porque o meu carro novo vai chegar. Ou qualquer outra coisa. Obrigado, Senhor, porque a minha casa nova vai chegar. Obrigado porque aquele trabalho que eu estou estudando ou que eu estou fazendo uma faculdade vai chegar. É declarar aquilo que a gente deseja para nossas vidas. É declarar a palavra do Senhor. E sabe, queridos, eu estou falando aqui de coisas naturais, mas existem as coisas espirituais da qual a gente precisa declarar sobre as nossas vidas também. Senhor, obrigado, porque eu não vou ser como o mundo é, eu vou ser uma pessoa santa, eu vou ser uma pessoa ungida, eu vou alcançar a vida das pessoas que estão do meu lado necessitadas, eu vou ser uma bênção na vida daqueles que estão ao meu lado, eu não vou estar aqui para destruir a vida de ninguém, eu vou estar aqui para abençoar, que o Senhor possa me usar. Existem declarações não somente para as coisas naturais, mas para as coisas espirituais que o Senhor deseja que a gente faça, porque nós temos um chamado nele. Cada um de nós foi chamado pelo Senhor para alcançar pessoas específicas, lugares específicos, em tempos específicos, de forma específica. Uns vão ser falando, uns vão ser vivendo, outros vão ser cantando, outros vão ser recebendo o irmão no estacionamento da igreja, outros vão ser apertando a mão do irmão que entra na igreja.
entra pela porta da igreja. Então cada um vai usar, o Senhor vai usar cada um de forma particular, de forma especial. Mas isso não impede que nós não possamos declarar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas também de forma espiritual. Declarando, Senhor, eu não vou desistir, mas eu vou permanecer firme, eu vou permanecer plenamente convicto naquilo que o Senhor me falou, eu vou permanecer crendo, não importa o que está acontecendo na minha direita, nem à minha esquerda, Senhor, mas eu vou continuar avançando, porque se o Senhor falou, porque eu vim para esse lugar para fazer isso, eu vou fazer. Se o Senhor falou que era para mim estar aqui nesse tempo e que era para mim pregar dessa forma e que era para mim... Abra sua boca e fale. Se o Senhor já colocou dentro do seu coração, abra sua boca e fale. Porque você e eu só vamos liberar a fé que nós colocamos para dentro, liberando elas através da nossa boca, através da nossa fala. Sabe, queridos, eu falei, até nesse dia dando aula para o discipulado, que ouvir fé e declarar fé é como uma engrenagem. São peças que se encaixam e elas vão girando. Sabe aqueles... Quem já viu aqui motor de relógio? Aqueles relógios gigantes, assim, né? Que as catracas vão se juntando. Peça de carro, gente, tem tanta coisa que vai se encaixando e elas vão girando e vão fazendo todo o sistema acontecer. A fé vem pelo ouvir e ela sai no que a gente declara a palavra. Ela vem pelo nosso ouvir e ela sai quando a gente declara a palavra. Então, que a gente possa fazer a nossa fé ser plena, fazendo essa catraca funcionar de forma plena. Colocando palavra para dentro, mas liberando ela com a declaração da palavra. Colocando fé para dentro e liberando ela para que ela possa ser lançada e ela possa agir de forma a alcançar o objetivo da qual ela está sendo liberada. Todas as vezes, até eu falei isso no início, quando a gente faz a declaração de fé, né, que o Verbo Connect está multiplicando e igrejas estão nascendo, está acontecendo. Os nossos olhos naturais podem chegar aqui, como no dia de hoje, que não tem muita gente conectada, e falar assim, como que o Verbo Connect está multiplicando? Como que igrejas estão nascendo? A igreja está nascendo. Tem muitas igrejas nascendo. Tá aí, Diego, sendo uma dessas igrejas que estão nascendo lá em Myrtle Beach. E tantas outras que estão nascendo. Então, não importa o que os nossos olhos naturais vejam, o Verbo Connect está multiplicando, tá sim, porque cada vez que uma palavra é lançada aqui e alguém entra lá no canal no YouTube e ouve ela algum tempo depois, ela está multiplicando. Ela não foi lançada e ela não está alcançando só as 7 janelas que estão aqui, né? No caso 6 porque eu estou falando, mas me alcança também porque eu estou falando. Ela está alcançando as 7 janelinhas, 7 conectados que estão aqui e outras pessoas que vão ouvir essa ministração. Então, às vezes, muitas das vezes a gente não tem ideia da multiplicação, mas ela está acontecendo. E ela não precisa ser muita, multiplicação é multiplicação. 1 vezes 1 é 1, né? 2 vezes 2 é 4, ok. Mas o princípio é o mesmo, seja de 2 vezes 2 ou de 100 vezes 100. Não importa, o princípio da multiplicação é o mesmo. A única diferença é que, por serem numerais diferentes, os resultados são diferentes, né? De 2 vezes 2 e de 100 vezes 100. Mas o princípio da multiplicação é o mesmo. É o mesmo. Então, abra a sua boca, meu irmão, e declare essa fé que tem estado, que tem entrado até você, que você já tem dentro de você, porque o Senhor já repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Esteja ciente de que compete a nós fazermos essa medida de fé multiplicar, aumentar. E eu até usei esse exemplo. Assim como uma pessoa que vai para a academia com o objetivo de ficar musculoso e ele precisa fazer repetições de um determinado exercício para fazer o braço ou a perna, né? Fazer aquele músculo crescer, ele precisa repetir, repetir. E às vezes vai doer e ele tem que aguentar a dor e repetir o exercício até que ele chegue no objetivo de estar com aquele músculo definido a ponto dele ficar satisfeito, né, da pessoa ficar satisfeita, quanto mais a gente com a fé.
A gente precisa pegar a fé que a gente já recebeu, fazer ela multiplicar, fazer ela aumentar de tamanho, fazer ela aumentar como que eu posso dizer? De atividades, compete a gente. A minha fé compete a mim aumentar e a sua fé compete a você aumentar. Então, assim, que apesar de ser um assunto tão simples, é um assunto tão necessário para as nossas vidas. Porque nós somos crentes, nós somos nascidos de novo. O nosso estilo de vida é viver por fé. E uma pessoa que vive por fé, ela se enche da palavra de Deus e ela libera a palavra de Deus. É a única coisa que ela faz. Ela se enche da palavra e ela libera a palavra. Ela se enche da palavra e ela libera a palavra. Ela se enche da palavra e ela libera a palavra. Amém? Que você tenha sido abençoado nessa noite, em nome de Jesus.